Graça e paz do Senhor, estou aqui para trazer mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Antes, se inscreva no canal do YouTube, também nos segue no Instagram e também nos segue no Facebook. Vamos para a palavra de Deus, capítulo de número 6 de 1 Coríntios, versículo 7 diz assim: na verdade, é já realmente uma falta entre vós, tendes demandas uns contra os outros, porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano. Paulo aqui está falando a respeito da questão de causas que era para ser julgado dentro da igreja, e essas causas elas saíram dentro da questão interna da igreja de Corinto e foi parar nos tribunais. E aquelas causas ali, obviamente, era causa que tinha que ser julgado ali dentro. Então Paulo está trazendo essa correção. Possivelmente Paulo sabia disso, Paulo não estava ali, Paulo estava preso por causa do evangelho, mas Paulo ali trazendo uma questão da correção e mostrando que jamais poderia estar acontecendo aquilo ali, daquelas causas tão pequenas, tão questões particular da igreja local, sendo indo a tribunais, né? Verso 8 diz assim: mas vós mesmo fazeis a injustiça e fazei o dano, e isso aos irmãos. Então, Paulo está vendo que isso é incorreto. Espera aí, por que vocês não podem resolver toda essa pendência, essa situação internamente, irmãos contra irmãos? Jamais poderia estar acontecendo. Até porque Paulo está trazendo um dado aqui que é importante. Nós somos diferentes, né? A nossa vida como cristãos tem que ser diferente. E nós precisamos julgar entre nós, consertar ali, perdoar. Isso tem que ser. Porque isso é uma questão muito particular. E aquilo estava tomando uma proporção totalmente negativa, que isso não pode acontecer. Verso 10. Não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Paulo não está dizendo isso aqui para ímpio, Paulo está dizendo isso aqui para cristãos, tá bom? Aqueles que se consideram cristãos, mas ainda seguem cometendo os pecados já mencionados. Então, aquelas pessoas estavam dentro da igreja, mas estavam cometendo as mesmas coisas, vivendo os mesmos erros, e isso jamais poderia estar acontecendo. Verso 11. E é que alguns têm sido mais, haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então, Paulo está dizendo, aquele que está transformado pelo poder de Deus deve andar conforme a palavra de Deus está dizendo. O verso 12 até o verso 20 vai falar a respeito que o nosso corpo é o santuário de Deus. É interessante. Verso 2 diz assim, se você pegar o verso 2 diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas,
mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. O cristianismo não é uma religião que consiste de regras não proveitosas. A graça não dá licença para pecar, mas sim liberdade para viver uma vida santa. A graça não pode se tornar um meio de algo pecaminoso na nossa vida. Não pode. Verso 13. Os alimentos são para o estômago para o alimento. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo, e nós precisamos saber disso. Nem tudo que nós queremos fazer com o nosso corpo, devemos fazer. E Paulo está dizendo, não, mas eu sou cristão, mas eu continuo prostituindo. Eu sou cristão, mas eu continuo na prática pecaminosa. De maneira nenhuma. Você precisa servir a Deus de verdade. Vamos orar? Pai, muito obrigado por tudo. Continua conosco, trabalhando na nossa vida. E que possamos ter ouvido essa palavra e possamos saber que o Senhor não brinca e nós também não devemos brincar. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Deus abençoe sua vida. Querendo Deus, estaremos de volta amanhã com mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Fique com Deus até lá, em nome de Jesus.